Olha por quê? Porque eu tenho que colocar um Mind Talk virado para vocês. Vixe, é grande esse negócio aqui, hein? Nó. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria fazer um agradecimento especial à acolhida do povo nordestino, de Maceió, de Alagoas. A acolhida é tão magnífica, mas tão magnífica, que desde o dia e do momento em que eu desci no aeroporto, eu ouço o ai, desde o primeiro momento até agora. Estou vendo uma alternância permanente aqui de palestrantes de Alagoas com sotaque mineiro. Isso é que é acolhida definitivamente. Então, um agradecimento imenso ao povo nordestino, ao povo de Alagoas, a todos vocês. Desde criança, eu ouço em casa a importância, a luta, a característica acolhedora desse povo, e não podia deixar de registrar isso aqui. O segundo agradecimento vai para o governo do Estado de Alagoas, aqui representado pelo secretário Fabrício, mas também por Tadeu e por Paulo Guerra, mas faço aqui, no nome do Paulo, agradecimento também a toda a equipe da secretaria, que é uma equipe brilhante que está tornando possível tudo isso, e esse magnífico evento e essa magnífica conferência. São pessoas que muitas vezes quase passam invisíveis num processo como esse, mas tornam tudo isso possível. Em terceiro lugar, eu gostaria de agradecer a Rose, porque a Rose acertou meu nome. É Beto, e é Beto mesmo, eu não tenho culpa. Minha primeira relação com inovação e direito se deu quando eu nasci. Meu pai saiu da maternidade, foi para o cartório e falou: queria registrar meu filho. O nome dele vai ser Beto. Meu senhor, Beto não é nome. Foi bom, vamos inovar. Discutiram, e durante 41 anos eu carrego essa orgulhosa inovação. Mas, feitas essas introduções, eu queria, na verdade, provocar vocês sobre como lidar com o poder público e a sociedade de forma inovadora. Em outras palavras, quais são elementos e quais são valores que podem, tendem e necessariamente devem estar imbuídos em cada agente público para transformar a relação do serviço público ou a relação do Estado com a sociedade. E no tempo que nós temos, e que vai ser bem rigorosamente controlado, eu sintetizei em 5 elementos. Primeiro deles, transparência. Transparência é um valor previsto na Constituição brasileira, mas, para além da previsão constitucional, desde os seus princípios mais basilares da administração pública, no seu amplo conceito de publicidade, é previsto também como um direito de cada um dos cidadãos brasileiros, que tem direito a acesso à informação pública. Esse não é um preceito meramente constitucional ou um discurso retórico de relevância. É a essência da relação Estado-sociedade. Os agentes públicos têm o dever de abrir as entranhas do Estado. A informação é pública. A exceção é a segurança, a exceção é a privacidade, mas a essência da informação é seu caráter público. Em qualquer formulação de política pública, é essencial pensar no primeiro aspecto, desde sua formulação até a sua implementação e até o seu monitoramento. Transparência. Transparência tem o condão, tem o propósito não só de prestar contas, permitir que o agente público preste contas àqueles que ele representa, mas tem o condão também de permitir que cada cidadão possa saber o que está acontecendo e, da forma que bem entender, poder colaborar. Nós tivemos avanços nos últimos anos, indiscutivelmente. Tivemos a Lei de Acesso à Informação, a Lei de Transparência Pública,
decreto de dados abertos, o Estado de Alagoas tem promovido e incentivado dados abertos, ou seja, base de dados abertas à sociedade, para que a sociedade possa, assim, explorá-los, mas nós temos ainda muito o que fazer. Nós temos que, categoricamente, incluir transparência como um elemento essencial de qualquer política pública. E não a transparência formal, não é uma planilha cheia de dados. Isso já foi, sem sombra de dúvida, um avanço. Mas nós estamos olhando 10, 20, 30 anos à frente. E esses anos nos exigem muito mais do que meramente dispor a informação pública. Não é uma planilha de dados, é uma planilha de dados compreensíveis. São dados que se permite compreender, dados que se permite manipular a ponto do cidadão verificar qual é o seu maior interesse de análise com relação àquela política pública. O segundo elemento, participação. Todo poder emana do povo. Esse é o preâmbulo da Constituição Federal do Brasil. Nós, que fomos, somos, seremos agentes públicos, somos representantes do povo. O poder não é nosso. Somos uma representação de quem tem o poder. E quem tem o poder deve participar. Tivemos avanços ao longo dessas décadas da pós-democratização? Sem sombra de dúvida tivemos. Tivemos consultas públicas instituídas como regra, audiências públicas constituídas como regra no processo da formulação de política pública, mas ainda há muito o que fazer. Participação é engajamento. A promoção de mecanismos que consulte a população sobre qualidade do serviço, sobre a opinião a respeito de um projeto de lei é absolutamente imprescindível em qualquer gestão moderna. E há exemplos magníficos sobre isso. O Marco Civil da Internet, que foi mencionado aqui agora há pouco, foi construído numa plataforma digital que ouviu o país inteiro, concomitantemente, com opiniões técnicas sobre qual deveria ser o ordenamento jurídico da internet no país. Isso é participação. Participação é criar um aplicativo que possa avaliar o serviço do Sistema Único de Saúde. Mas não só para que se exponha erros e acertos, mas que possa o cidadão participar da construção de uma melhor pública. Lembremos, uma crise de responsabilidade, uma crise de representatividade que a gente verifica nos Estados Unidos, a gente verifica na Europa, em outras partes do mundo, e que aqui no Brasil parece se anunciar também com desprezo e às vezes descrença da política e de políticos, passa por afastamento entre a política e o cidadão. Como reverter isso? Participação. O terceiro elemento que eu gostaria de apontar para vocês é controle. Num país de 500 anos de patrimonialismo, personalismo, corrupção e privilégios, por óbvio, um sistema de controle é relevante. É importante que haja um controle interno e o controle externo da administração pública. A pergunta que se dá é: que tipo de controle? Continuaremos fazendo um sistema de controle inibidor da inovação, do raciocínio e da criatividade do gestor? Ou traremos todo o sistema para uma engrenagem que funciona permanentemente e em direção única, e não atravancando e impulsionando uma ruptura do seu sistema e uma paralisia completa da sua produtividade, eficiência e entrega. A inteligência, na minha opinião, é elemento fundamental no controle. Dados, base de dados, mineração de dados, voltados a controle, talvez seja mais eficiente do que 7 órgãos olhando para o mesmo gestor e falando: eu te pego ali na esquina. O controlador tem que estar ao lado
do gestor, para dizer, assim faremos juntos. Talvez esse seja o melhor mecanismo. E um segundo mecanismo de controle eficiente é a substituição de controles formais pelo controle social. Deixa o cidadão. Ele sabe dizer o que está ruim, o que está bom, o que está desviado dos seus propósitos originais. Dê ferramentas para que eles façam. Dê um aplicativo que ele possa verificar o que no interior de Minas foi transferido, ou de Alagoas foi transferido pelo governo federal, a obra tal, o hospital tal, e informar num canal de retorno, por exemplo, se aquela obra tal não está em andamento, se aquela segunda parcela na placa foi ou não foi transferida. Criar mecanismos de controle social. Quarto elemento, inovação. Inovação ainda é um valor em construção, e um valor extremamente importante em construção. Tem seu aspecto tecnológico, sem sombra de dúvida. Aliás, hoje em dia, talvez o aspecto mais relevante que nós temos em voga, não é por esse motivo que esse foi o elemento mais repetido numa conferência de inovação, que, mais uma vez, parabenizo vocês pela organização. Fabrício, o Paulo, alô? Vocês estão ouvindo? Tadeu e toda a equipe do Mind Talk. Mas inovação também é processo. Revisão completa dos processos e fluxos. Eu lembro quando a gente implementou o SEI no Ministério da Justiça, e que o governo de Alagoas está implementando, todo o processo virou digital. Aí tinha um processo que mudava de andar quando era físico. Acredite. No digital, ele começou a mudar de andar também. Falou, gente, mas pelo amor de Deus, por que esse processo está fazendo assim no digital? Ah, porque ele fazia assim no físico. Inovação requer inteligência e requer mudança de cultura. Antes de mais nada, produção e experimentalismo. Laboratórios de inovação não precisam acertar, eles precisam existir e testar e experimentar e tentar buscar e alcançar definitivamente qual é o propósito mais importante de todo o processo. O destinatário final da política pública. Inovação tem um fim, tem um propósito último, que é a realização e implementação eficiente de políticas públicas. Não esquecer que inovação tem porquê inovar, tem um fim inovar, tem um objetivo para inovar. E inovação é a busca do impossível. Tinha um assessor meu que dizia, Beto, eu não vejo a hora que você vai entrar na sala e falar, tá, qual é a próxima? Sabe o Cristo? Que Cristo, Beto? Aquele da parede. Sei, eu quero ele vivo. É isso. Inovação é tentar o impossível e, sem saber que é impossível, ir lá e fazer. O quinto elemento, que este não requer nenhum tipo de elucubração, nenhum tipo de reflexão. Esse é um elemento, era um elemento fundamental, a ética na administração pública. A ética não é só num país altamente corrupto ao longo de 500 anos, que se impõe como necessidade de comportamento. É o nosso dia a dia, é o nosso comportamento como servidores, como agentes privados ou agentes públicos. A ética é olhar para o serviço público e ter a seguinte dimensão: nós temos um país altamente desigual, profundamente desigual. Nós temos um país que precisa definitivamente de uma reforma tributária que torne nosso sistema tributário mais progressista, ao invés de regressivo, cobrando mais de quem mais pode e menos de quem menos pode, que um serviço de entrega, de investimentos, de gastos, voltado a acesso a serviço público, de saúde, de educação, uma concentração de esforços profundos no que é o nosso futuro, que é a primeira infância. Nós precisamos ter ciência como agentes públicos e como agentes privados na nossa sociedade, que ética não é somente um comportamento para evitar desvios pequenos, grandes, públicos ou privados. Ética
é saber por que estamos aqui. Para que estamos aqui? Muito obrigado a vocês, boa sorte, boa tarde.